Muito boa noite, meus estoicos seguidores. Bem-vindos ao nosso programa Livremente, o nosso programa habitual às terças-feiras, que hoje, por exceção, é quinta-feira. Hoje o programa é o nosso programa número 83 e este programa é um programa que habitualmente nós estamos aqui presentes semanalmente, já desde janeiro de 2021. O meu nome é Ivan Soares Monteiro, eu sou psicólogo clínico, psicoterapeuta e professor universitário e tenho este objetivo com a minha equipa de procurarmos de uma forma informal levar ciência, metáforas e exemplos, ora individualmente, ora com convidados, por forma a que possamos ter aqui uma conversa aberta com todos vocês e que possa dar aqui um contributo para que cada um se possa conhecer melhor, para que cada um possa ser mais inteiro e dar aqui algumas ferramentas que eventualmente possam ser úteis para esse autoconhecimento. Boa noite, Luís. Boa noite, Carla, aí do Brasil, né? Um abraço para os nossos seguidores do Brasil. O programa de hoje é sobre psicologia, sobre saúde e sobre valores pró-sociais. Este nosso programa de hoje conta com o apoio da M Saúde e do Jornal da Diáspora Portuguesa Bom Dia. São estas as nossas parcerias residentes. O programa de hoje conta como convidado com um colega meu, um colega que já conheço há bastante tempo e trabalhamos ao fim e ao cabo na Universidade do Porto, o Miguel Ricou. O Miguel Ricou é doutorado em Psicologia, é também um especialista em Ética e Deontologia, foi o pioneiro na parte do desenvolvimento do Código de Ética e Deontológico na Ordem dos Psicólogos e tem feito um trabalho interessante nestas áreas e hoje vamos ter uma conversa agradável com ele, precisamente sobre esta matéria. Vamos só aguardar mais um bocadinho, porque eu não sei se ele já está cá, mas deixem-me ver. Se tiverem questões ou perguntas que queiram colocar, com muito gosto que acabamos por tentar responder, porque estas temáticas da psicologia, da saúde, dos valores pró-sociais são sempre temáticas que são importantes nós termos consciência de que elas interferem no nosso equilíbrio e na nossa saúde mental. Portanto, nós precisamos perceber que para nós funcionarmos em conjunto uns com os outros, precisamos de facto ter aqui valores comuns, valores esses que estão assentes em crenças essas que vêm com os axiomas que sustentam as crenças na construção das sociedades. Boa noite, Liliana. Boa noite, Guia. Boa noite, Ana Beatriz. Boa noite, Fernanda. E, portanto, hoje vamos falar sobre estes pontos, não é? Que acho que são, de facto, importantes nós partilharmos. E porquê isto? Porquê que os valores pró-sociais são importantes? E gostaria até de pedir para que vocês pudessem também fazer algumas perguntas sobre isto, porque os valores pró-sociais são valores que nos ajudam a funcionar em conjunto. E a sociedade tem sempre valores comuns para que nós consigamos aumentar a previsibilidade entre nós. Certo? Yes. Certo, não é? E essa previsibilidade é o que nos permite funcionar quando saímos à rua, quando andamos no passeio e sabemos que vamos encontrar peões, quando estamos também quando estamos na estrada, saber que vamos ter carros, que quando a luz vermelha do semáforo fica vermelha, nós paramos e todos nós paramos perante uma luz vermelha nos semáforos. Porque nós arranjamos aqui um código comum, um código que é comum a todos nós, para que consigamos funcionar em conjunto. E por isso, quanto mais nós criamos uma forma de vivermos em comunidade, de conseguirmos ter valores que aceitem a diversidade entre nós, mas que respeitem os limites e a liberdade de cada um,
é isto que habitualmente nós acabamos por fazer para conseguirmos viver juntos. Entretanto, deixem-me só ver aqui se tenho aqui se o Miguel está a ter algum problema de entrada ou até se o atraso, porque nós geralmente estamos em consultas até tarde, pelo menos eu vou fazendo as consultas até tarde e depois acabo as consultas, ainda vou jantar e depois é que venho basicamente a correr para fazer esta live com a máxima vontade, mas já com o estômago confortado, não é? Portanto, vamos então colocar aqui. Ora bem, o Miguel já. Ah, ok. Agora é que eu te vi, Miguel. Ora então, vou convidar aqui o nosso caro Miguel para se juntar à nossa live. Ah, ok. Então, uma questão, Miguel. Provavelmente estás a ver a live no computador, não é? O Instagram tem um defeito. O Instagram só funciona diretamente nos telemóveis. Por isso é que eu vou olhando ora para o computador, ora aqui para o telemóvel. Portanto, eu pedia-te que fosses para o teu telemóvel e pudéssemos entrar no telemóvel. Por isso é que está explicado aqui este desencontro, porque isto já me aconteceu uma vez, quando eu estava numa live há uns... Pois, exato. É o que acontece, não é? E, portanto, isto já me aconteceu uma vez quando tinha um convidado em que realmente ele estava a usar o computador e quando estava no computador nós não conseguíamos partilhar de facto a emissão. E, portanto, infelizmente temos que ficar mesmo com os telemóveis, vermos aqui nestes ecrãzinhos pequeninos e conseguimos fazer isso. O Miguel vai pôr aqui uns fones para que então entre no telemóvel. Que até era mais interessante vermos nos computadores a emissão, porque até nos víamos melhor. Por isso, vamos esperar só um bocadinho que o Miguel entre aqui com o telemóvel. De qualquer forma, tenho aqui a Carla do Brasil. A Carla, de que zona do Brasil ou de que estado é que você é? Portanto, a Carla está aqui a perguntar ética, regras, crenças, se são sinónimos. Ora, esta é uma pergunta ótima para nós debatermos aqui com o Miguel. O que é ética, o que é que são regras, o que é que são crenças, como é que isto se constrói realmente socialmente, como é que nós vamos... É de São Paulo, a Carla. São Paulo, essa ótima cidade, nesse país maravilhoso, né? Aliás, agora nós vemos muito isto, quando nós começamos a quebrar demasiado os valores ou começamos a simplificar as visões destes valores comuns de uma forma muito rígida, em que começamos a anular as responsabilidades individuais e a capacidade de comunicação comum, nós vemos claramente que depois as pessoas se fragmentam e começam a viver em clubes ou em comunidades ou em grupos, que depois faz com que a vida fique muito linearmente, fica muito linear. Portanto, ou estão comigo ou estão contra mim, e passamos a resumir o outro a esse clube ou essa tribo ou a essa categoria, e isso acaba por sempre reduzir o nosso funcionamento comum. Nós nunca temos nunca é um bom preditor o funcionamento conjunto quando nós deixamos de comunicar uns com os outros. Ora, boa noite, Costinha. Ok, já está aqui o Miguel. A Carla também já dei aqui algum contributo, mas isto vamos ter aqui connosco o Miguel Ricou. Portanto, Miguel Ricou é especialista em ética e deontologia, é professor universitário na Faculdade de Medicina. Alô, Miguel? Ok. Tudo bem? Estou a tentar... Estou aqui a estar branco. Agora sim. Agora sim. Estou a tentar pôr isto nos fones, pá, que estava nos fones e agora deixou de estar, não sei porquê. Ok. Telefone, infelizmente o Instagram tem esta coisa de nunca nos permitir fazer as lives no computador, não é? Eu estou muito Mas estás-me a ouvir aqui bem? Deixa-me tentar.
Alô, alô, teste, teste, teste. Estás a Estás-me a ouvir? conseguir? Eu estou a ouvir. Estás-me a ouvir bem? Eu estava a tentar ver se tu ouvia nos fones, parece que me ouvias também, Ok. mas não estava a dar muito bem nos fones. Pá. Eu Só tentar. consigo te ouvir bem neste momento. Eh, Só que precisava ter aqui a malta toda a sair da sala agora. mas estando a ouvir bem e fazendo aqui um pequeno teste de som, o tudo não está a passar bem? Estás a Não, conseguir? Não? não, Não está não, em condições. deve ter ficado sem bateria. Pronto, ficamos sem fones, paciência. Ok. Estamos Pronto, bem. eu vou tentar falar alto. Olha, em primeiro Não, lugar, ouço muito bem, ouço muito bem. Era só para não incomodar as pessoas cá de casa, mais nada. ok, Muito ok. bem. Olha, obrigado por estares aqui no programa Livremente. Penso que sabes que eu faço este programa já desde o início da pandemia com Ouvi há este pouco, intuito. Hã? ouvi há pouco na tua apresentação, não é? Exato. Que eu estava aqui, Nesta, aparentemente então tipo voyeur, não tanto como participante, mas estava a ver desde o início. E, e portanto, isto a propósito, até uma coisa que a Ordem dos Psicólogos preocupou-se em fazer, que foi até dar uma sensibilização para que nós nos tornemos um pouco de micro-influenciadores no nosso mundo, porque realmente temos este sentido quase que de missão ou de responsabilidade social, de queremos levar um bocado a ciência ao serviço das pessoas, para que não ficamos aqui cada vez mais amedrontados, em vez de só apenas preocupados, não é? muito bem, muito bem. Acho que sim. Portanto, Sim. o tema de Durante hoje. anos, durante anos também organizei tertúlias, hum, num espaço que eu tinha até, Uhum, e pronto, mas não era online, não é? Na altura ainda nem imaginávamos que poderíamos estar a fazer isto passado uns anos, pois. pouco. Diz Uns anos. aqui a Carla, que é a nossa seguidora de São Paulo, o Miguel está falando rápido e fica difícil para entender aqui no Brasil. E o meu sotaque é fechado. O meu sotaque é fechado. Eu dou muitas aulas a colegas brasileiros e na Faculdade de Medicina temos um doutorado que funciona essencialmente com médicos brasileiros. E eles, no início, Carla, têm sempre dificuldade em compreender, mas depois, com o tempo, a coisa vai. É o costume. Já dizia o Fernando Pessoa, primeiro estranha-se e depois entranha-se, não é? Olha, o tema que nós pensamos para esta nossa conversa hoje junta a psicologia, junta a saúde e junta os valores pró-sociais. Há pouco, quando estava a tentar introduzir aqui o tema, por causa destas questões técnicas, porque realmente muita gente ainda não se apercebeu que o computador não dá o Instagram, mas eu estava aqui a partilhar um pouco este resumo e o que é que podemos trazer aqui à conversa. A Carla perguntava há pouco se ética é semelhante a crenças e semelhante a que era crenças, ética e outra palavra ainda que eu já te digo. Hum. Exato. Nós já agora, a primeira pergunta que te faço é o que é a ética e como é que ela realmente se constrói e para que serve? Eu gosto de dizer que a ética é a ciência da relação. Visa promover melhores relações entre as pessoas, sobretudo entre aquelas que não se conhecem. A ética visa promover o melhor resultado possível numa relação entre duas ou mais pessoas, partindo do Uhum. pressuposto que nós sabemos que é verdadeiro, que todas as pessoas são diferentes. Ora, eu à partida, quando conheço alguém, não conheço essa pessoa e, portanto, não posso tratá-la de forma que a conhecesse. Como eu costumo dizer, eu com a minha mulher, pá, não tenho ética na relação com ela, e pode parecer estranho, pode parecer que eu estou a dizer uma coisa, mas não, conheço muito bem, portanto sei como é que hei de lidar com ela para conseguir obter bons resultados na relação que tenho com ela em função daquilo que Pois. quiser. Não quer dizer que não falhe, que todos falhamos. Agora, quando lidamos sobretudo com pessoas que não conhecemos, nós não podemos saber à partida qual é a melhor maneira de tratar com elas. Então tratamos com elas a partir de determinados pressupostos, determinados princípios, determinados valores, que normalmente são comuns em determinadas sociedades e que evidentemente aumentam a probabilidade dessa relação correr bem, não é? Que é esse o objetivo. A pergunta aí, porque faz lembrar o que estás a dizer, então, é que nós não temos ética sem empatia.
Não temos relação sem empatia. Não é? Uhum. E, portanto, nessa perspectiva, evidentemente não se consegue estabelecer, porque a ética é uma ciência racional, vamos pôr as coisas desta maneira, uma disciplina, vamos dizer, puramente racional. Por si só não é suficiente para se construir uma relação positiva, como é evidente. Uhum. Agora, a empatia é outra das dimensões fundamentais, porque entra então já numa dimensão emocional de Pois. fazer o outro sentir, não é? E fazer o outro sentir, que a gente o compreenda, etc., por aí fora, e que no fundo passa por a pessoa se sentir bem nessa perspectiva. A ética E- poderia cumprir e contribuir para o mesmo objetivo se considerássemos então que, evidentemente, se a relação correr bem, também isto reforça essa mesma relação. Agora, por isso é que nós normalmente falamos de ética mais associada a relações formais, com objetivos Pois. formais. Uhum. A palavra que há pouco a Carla dizia, era regras, portanto, ética, crenças e regras. O que há aqui de semelhante entre elas e o que é que podemos trazer de diferente nas noções destes três conceitos? Entre a ética e as regras, muita coisa. Em relação às crenças, tenho mais dúvidas. Se quisermos, a Uhum. distância é maior, poderemos dizer. Os valores, as regras, são os valores éticos mais importantes passados à norma. Como são muito importantes nas sociedades, tu falavas há pouco de valores pró-sociais, não é? Os Uhum. valores são pró-sociais, por definição, porque Certo. visam promover o bom funcionamento da sociedade. E, portanto, aqueles valores que nós não nos podemos dar ao luxo que as pessoas não respeitem, temos que os passar à norma, no sentido Uhum. de aumentar a probabilidade do respeito. Portanto, eles têm um valor ético, como é evidente, são até os valores mais importantes, aqueles Uhum. que de alguma forma se têm que tornar mais consensuais, vamos dizer desta maneira, ou pelo menos maioritários, mas que, Uhum. sobretudo, todas as pessoas têm que respeitar. Então, esses passam à norma. É assim que se constrói o direito, não é? Isso Aqueles faz que. lembrar, Diz. isso faz lembrar que, se calhar, nós não podemos ter uma aceitação incondicional cega das diferenças entre nós. Não é uma questão de ser uma aceitação incondicional cega. É evidente que se eu vou lidar com alguém que defende valores que na minha sociedade não podem ser aceites, Uhum. evidentemente esta relação não vai funcionar. Ter uma relação é pôr em comum, ok? Pois. A Uhum. relacionar, pormos em comum. Ora, se nós temos valores fundamentais, que são aqueles que nós não negociamos, ou temos Uhum. muita dificuldade em negociar, porque tem já até uma dimensão muito emocional, pá, e Uhum. muito valorativa para nós. Se vamos lidar com alguém que ponha em causa esses valores fundamentais na relação, esta relação torna-se difícil, para não dizer impossível. Não é? A própria Pois. lógica de construção dos direitos humanos, estamos nas Uhum. normas, ok? Estamos nas Certo. normas, não é? Normas universais, mas melhor ditas seriam mundiais, não é? Exato. Que resultam de um consenso entre as nações a partir de um acordo na Assembleia Geral das Nações Unidas, são construídos na sequência da Segunda Guerra Mundial para prevenir outras guerras mundiais. Vamos dizer assim, nós temos que partilhar entre todos, porque a relação hoje em dia entre nós é inevitável, porque o mundo é global, então temos que Uhum. partilhar entre todos estes valores no sentido de, naturalmente, nos conseguirmos relacionar, porque se não os partilharmos, vamos ter diferenças que não vamos conseguir ultrapassar e vamos outra vez entrar em guerra. Não vai a bem, vai a Pois. mal. Isso leva-nos para um campo que está quase que transversal a todas essas questões que abordaste, que é nós nunca conseguimos fazer evoluir as sociedades ou as crenças ou a forma como nós funcionamos em conjunto se nós não tivermos a comunicação capaz e competente, não é? Ao fim e ao cabo, para conseguirmos conversar uns com os outros. O diálogo é fundamental para se conseguir construir essa evolução social e esses valores pró-sociais. Eu percebo o que dizes, mas eu diria que temos que ir mais longe quando falamos dos valores fundamentais. E se quisermos então, não é? Se nos estamos a referir, por exemplo, aos direitos humanos. Ninguém aprende os valores fundamentais a partir de determinada altura na vida.
Nós não mudamos valores fundamentais das pessoas a partir da idade adulta. Eles têm que ser construídos e trabalhados desde sempre e desde o início da nossa educação. E por isso é que um dos pilares fundamentais dos direitos humanos é a educação. E a educação desde o início, no sentido de conseguirmos que as pessoas sejam educadas desde o início nesses valores que foram de alguma forma consensualizados e que são normas, não é? Que foram de alguma forma consensualizados. Quanto mais, vamos dizer, basilar é determinado valor, e para as pessoas percebam, valor é aquilo que é importante para nós, as coisas que são importantes para nós, as que têm mais valor. Não é? Quanto mais importantes eles são, mais precoce tem que ser a nossa educação, se quisermos, nesses mesmos valores, porque Ou senão seja, depois... a prevenção primária. Conseguimos fazer uma intervenção primária, uma formação desde pequenino, para que É a quando fundação das respira pessoas. ao ar, é quase crescer com aquele oxigênio que nos vai dando esse registro. Por isso é que os direitos humanos se vão implementando sempre muito devagar, porque são mudanças geracionais, não é? Que, portanto, vão acontecendo ao longo do tempo, se as sociedades tiverem outro tipo de condições para além do acesso à educação, como seja condições socioeconómicas básicas, como sejam cuidados de saúde adequados, porque se nos faltam necessidades primárias, Claro. evidentemente as pessoas não vão ter como valores fundamentais valores pró-sociais, vão se focar nas Claro. suas próprias necessidades. E nessa perspectiva, o modelo falha. Por isso é que nós precisamos sempre de um equilíbrio entre aquilo que é a responsabilidade individual de cada um e também uma responsabilidade também em termos de quem tem o poder de agir sobre as comunidades, para quem tem o poder de agir e dar um contributo social, porque é quase que um a puxar pelo outro para que se mantenha ali um equilíbrio entre as duas partes. Porque nem pode ficar uma responsabilidade toda de um lado, nem podemos tirar o poder às pessoas para ficar a responsabilidade do outro. Isso parece evidente em sociedades tão complexas como as nossas. Isso só seria verdade, ou só não seria verdade, vamos pôr as coisas desta maneira, se de repente, primeiro, houvesse um lado certo e um lado errado, absoluto. E, portanto, alguns tivessem a razão e esses, então, é que tivessem que educar os outros. A partir da altura é que nós queremos sociedades inclusivas, que respeitem as diferenças entre as pessoas, que são inevitáveis e incontornáveis e cada vez mais marcadas e maiores, em função de nós sermos cada vez pessoas mais complexas, que decorrem dos nossos processos educativos cada vez maiores, das quantidades de relações. Nós hoje em dia estamos a relacionar aqui, a comunicar com não sei quantas pessoas ao mesmo tempo. De repente, da minha sala de estar, isto há uns anos era impensável. Eu costumo dizer, nós hoje podemos conhecer as mesmas pessoas num dia que no passado algumas pessoas conheciam na vida inteira. E isto são experiências, isto são vivências, isto são aprendizagens, isto são construções pessoais. Então nós tornamos-nos todos cada vez mais diferentes uns dos outros, o que naturalmente assume valores diferentes e formas de estar diferentes. E, portanto, precisamos de encontrar aqueles valores que são fundamentais e consensuais, que esses nós temos que os partilhar, porque senão não nos relacionamos, e depois, evidentemente, precisamos de encontrar equilíbrio entre aquilo que são as necessidades individuais e aquilo que são as necessidades sociais. Não achas que nessa complexidade, que ao fim e ao cabo, quando nós passamos recentemente os 8 bilhões de pessoas no planeta, e portanto nós temos cada vez cidades mais complexas, mais exigentes, de várias ordem, não é? Várias necessidades que vão aparecendo, e ao mesmo tempo nós temos este registro do meio digital que funciona por algoritmos, que funciona por redes, que acaba por ir quase que também, ou seja, à medida que crescemos a complexidade no mundo real, parece que o mundo digital nos vai simplificando e tornando o mundo um pouco mais linear. Parece que o algoritmo que me vai validando o que eu penso me diz que eu é que estou dos lados dos bons e os outros que estão do outro lado estão do lado dos maus. E depois vemos estas fragmentações sociais, que o mundo hoje, nós vemos que o mundo está muito fragmentado, com temas que são fraturantes também na sociedade, mas ao fim e ao cabo
nós percebemos essa evidência quando vemos pessoas que no mundo real trazem problemas que têm a ver com as suas dinâmicas e adaptação à realidade, e depois a forma mais linear que olham para o mundo digital, ou como que se sentem no mundo digital. Como é que se resolve, ou como é que nós podemos ajudar a entender melhor este fenómeno de que vida real e vida digital parecem coisas que estão no mesmo mundo, mas que nos fazem sentir realidades muito diferentes? Eu não sei se é porque nos fazem sentir realidades diferentes, é porque funcionam de facto de forma diferente e essa é uma dificuldade. Eu gostava muito de conseguir responder essa tua questão, porque resolvia para mim um dos problemas mais complexos que nós enfrentamos nos próximos tempos. É verdade? Mas tenho evidentemente algumas ideias e posso tentar partilhá-las de uma forma muito rápida. Agora, eu se calhar voltava um bocadinho atrás até em função desse desafio que me estás a colocar e às crenças, Uhum. ok? Aquilo que era a ligação entre os valores, não é? A Crença. ética, se quisermos, Yeah. as normas e as crenças, não é? As crenças entram aqui, se quisermos, não é? O que é uma crença? Uma crença é uma forma simples de explicar a realidade, que por simples que é, se torna mais segura para mim, ok? Porque é objetiva, é clara, não traz dúvidas, não é? E nós Aquilo que eu procuramos. dizia no princípio, a previsibilidade, não é? Nos permite olhar para o mundo com previsibilidade. É certo, é certo. Não é? E, portanto, eu pego só naquilo que vejo, naquilo que é a minha experiência, ou até naquilo que quero ver, não é? E, portanto, reduzo a realidade àquilo e aquilo torna-se certo. E isto dá-me segurança, segurança de eu saber, porque nós temos muito medo de não saber, temos muito medo de não ter razão, não é? Porque é a razão que nos dá segurança. Se as pessoas perceberem, quando nos sentimos inseguros, começamos logo a pensar muito, não é? Começamos à procura de razões. E, portanto, e é precisamente isso que torna depois os temas mais fraturantes. Eu acho que não são os temas que são fraturantes. Nós é que os fraturamos quando os colocamos e os bipolarizamos, não é? Em esquerda ou direita, para ser muito claro naquilo que estou a dizer. Quando se nós falássemos a linguagem da ética e percebemos que temos um conjunto de valores e que temos que encontrar soluções que têm que respeitar e promover, ou pelo menos terem atenção, todos esses valores, era mais fácil encontrar soluções de compromisso que pudessem funcionar. Agora, uma das causas é de facto o mundo digital, e então ao encontro da questão que tu estavas a colocar. Qual é o problema do mundo digital? São esses algoritmos de que falavas que nos trazem aquilo que nós queremos encontrar, ok? É esta a questão. Enquanto quando andamos na realidade, enquanto quando andamos no mundo real, dando essa, porque este mundo também é real, o que tem é características diferentes, não é? Mas quando andamos na realidade, vamos lhe chamar mais tradicional, a coisa é mais aleatória, vamos nos cruzando com pessoas, também a condicionamos, vamos mais para aquele bairro, ou vamos mais para aquele grupo, ou estamos mais com estas pessoas e também a conseguimos condicionar, como é evidente. Mas o acaso funciona mais, porque não é, a aleatoriedade funciona mais. Aqui não, temos um algoritmo que controla a realidade que nos vai passar. Certo. O algoritmo é construído para vender coisas, porque o nosso mundo é a economia da atenção, então o que o algoritmo quer é que a gente esteja atento, porque quanto mais tempo nós estivermos ligados a estas coisas, mais publicidade passa, e é isso que se pretende, porque naturalmente é fazer funcionar a economia, que é um dos grandes valores que temos aqui. Não há aqui teorias da conspiração, não é alguém que nos quer dominar, não sei, querem-nos vender coisas, somos produtos. Nós hoje somos os produtos, não é? A este nível, porque isto, a publicidade é cada vez mais personalizada em função daquilo que o algoritmo conhece dos meus gostos. Então, como o algoritmo conhece os meus gostos por aquilo que eu faço na internet e pelos sítios onde eu ando, manda-me inputs que estão relacionados com os meus gostos. Isto acontece nas coisas que se vende e acontece nas ideias e acontece naturalmente em tudo o que está relacionado com o que eu posso procurar na internet. E, portanto, inevitavelmente vai reforçando as minhas crenças, não é? Sejam elas quais forem. E por isso vai-me polarizando, porque me vai dando, não é, cada vez mais a noção de que eu estou certo e eu quero estar certo.
Porque de repente aquilo que, e aqui, por exemplo, pegando nas teorias da conspiração, por exemplo, não é? Que sempre existiram na história da humanidade, sempre houve teorias da conspiração, porque as pessoas sempre procuraram de explicações simples para problemas complexos, porque antes então havia mais, porque os problemas eram todos complexos, porque as pessoas percebiam um pouco das coisas, não é? E portanto mais teorias da conspiração havia. Só que ficavam ali em pequenos núcleos, quase nas pessoas que as inventavam, não é? Que as Claro. criavam, que as construíam. Agora não. Agora eu posso estar a dizer, pá, com a crença, só para brincar um bocadinho, acho que não vou ofender ninguém, de que a Terra é plana, não Aham. é? E de repente encontro na internet, pá, Uhum. uma enorme comunidade de pessoas que, tal como eu, defendem que a Terra é plana, que partilham as É uma minhas razões, associação, acho que é uma associação da Terra plana. que me dá uma crença de que isto é um universo enorme. Porque é o meu universo, e quanto mais eu frequento estes universos, mais isto é. Portanto, tenho o reforço do grupo e tenho Uhum. o reforço das razões que me vão acrescentando às minhas razões e que confirmam aquilo que eu quero confirmar, porque me faz Uhum. sentir seguro, porque controlo o mundo, porque sou daqueles que sei a resposta certa e que sou imune a este domínio que os outros estão a exercer sobre mim. Bem, isto é muito tentador, sobretudo quando as pessoas, não é, ou estão mais frágeis, ou têm necessidades, ou se sentem em perigo, ou se sentem inseguras. E, portanto, E inevitavelmente, é mais fácil provavelmente ser seguro atrás de um telemóvel ou atrás das redes sociais, por exemplo. mas nem é essa segurança, é segurança de eu saber. Não é? Uhum. Porque se nós vamos buscar segurança às razões, como dizíamos há pouco, esta Certo. é a segurança de eu saber. E eu sei a verdade, eu sei o certo, eu sei o bem, eu sou o bom. Não é? Os outros são maus. Não é? E, portanto, isto de alguma forma, como nós na por cima temos a crença de que o bem ganha sempre, não Certo. é? O que não E vou estamos dizer que é sempre no mentira, não é? porque não há é bem e mal dessa forma absoluta. E por isso é que é disparatado dizermos que o bem ganha sempre, mas como temos esta crença que o bem ganha sempre, ou pelo menos essa esperança forte, se estivermos do lado do bem, estamos mais seguros. Mas essa diferença, não é, entre o mundo real e o mundo digital, e vemos de facto que quando as pessoas vão para o mundo, e por aí provavelmente nós apanhamos isso muito na prática clínica, as dificuldades de socialização, o comportamento antissocial até por incapacidade ou de dificuldade de adaptação ao mundo real, porque faltam skills que não se treinam, porque ficamos demasiado tempo isolados nos nossos mundos digitais, que nós vemos nos estudos a médio e longo prazo, naqueles longitudinais de seguirmos as mesmas pessoas, que os fatores que mais nos protegem para um funcionamento adequado na idade adulta ou na velhice é muito, portanto, a qualidade dos nossos relacionamentos interpessoais e a qualidade da nossa adaptação social. E, portanto, estes fatores contribuem e convém nós tenhamos atenção a eles para que não fiquemos isolados do mundo real. Eu percebo o que dizes, Evandro, mas eu não embarcava por aí, sinceramente. Hum. Acho que esse não é o grande problema do mundo digital, pegando nesta diferença entre mundo digital e mundo real, até porque a noção do real vai-se alterando e hoje Certo. para nós o estarmos aqui já é uma coisa que não estranha e há Uhum. 2 anos atrás ou há 3 antes da pandemia seria um feito fabuloso e fantástico. O Evandro é que é moderno, não é? E portanto Uhum. inevitavelmente, não é? A E realidade vai se transformando. E, portanto, nem é essa a questão. E este tipo de dimensões tem até muitas vantagens para muitas pessoas. Eu não vou falar só em termos pandémicos, mas há pessoas que conseguem desenvolver e treinar competências sociais, também através desta forma de contacto, que de outra certo. forma, se calhar, não treinavam de todo. Por muito que a gente possa dizer que não é exatamente o ideal. Agora, independentemente disso poder ter algum impacto em algumas pessoas, eu acho que o problema central não é esse. Não é? Eu acho que o problema central dessas questões de que Uhum. falava, que me chamam ao consultório, são questões emocionais.
que existem desde sempre, não é? Aí entramos no campo da perturbação emocional e da incapacidade de eu gerir aquilo que eu sinto e de alguma forma lidar com aquilo que eu sinto e dar-lhe um significado que seja adaptativo. E é isso que me desadapta. Depois eu construo e vou criando os meus inimigos ou aquilo que são as minhas dificuldades, mas elas são sempre as mesmas, são as emoções, não é? E Certo. o problema está aí, envolve com aquilo que são as produções emocionais que sempre existiram. Não é? Ainda no outro dia eu falava com uma jornalista qualquer, agora não me lembro, mas que era precisamente porque foi a propósito de um artigo um artigo qualquer americano, já era, não sei se era do Washington Post, não importa, dizia que o efeito da pandemia estava-se agora a fazer sentir outra vez nos Estados Unidos, com um aumento muito grande de procura De ajuda. profissionais de ajuda, em profissionais de saúde mental, nomeadamente psicólogos, e se eu achava que aqui estaria a acontecer o mesmo ou iria acontecer o mesmo. Uhum. Eu expliquei-lhe que é evidente, já há muito tempo tinha dito, não é, que imaginava que isto funcionava tipo um tsunami, várias ondas, e que vem várias ondas, mas que não é pelo efeito da pandemia, aquela ideia de repente as pessoas lembram-se da pandemia, aquilo assustou-nos e Claro. traumatizou. O que nos traumatiza são as emoções que nós vivemos naquela altura. E é o reviver emocional dessas dimensões que muitas vezes, não é, aumenta a probabilidade de nós as patologizarmos noutros contextos e, portanto, podemos estar ligeiramente mais vulneráveis. Mas também Claro. trouxe uma coisa muito boa que pode explicar isso, não é? E que é o facto de hoje as pessoas estarem mais atentas, não é? Estarem, como eles dizem, mais aware, não Uhum. é? Da ideia e da importância, não é? De recorrerem a este tipo de ajuda e, portanto, também haver uma maior procura por causa disso, porque estão mais E conscientes disso. isso provavelmente também, e juntando aqui o que nós falamos antes com isto que estás a dizer, que nós podemos ver que a forma como nós reagimos emocionalmente está condicionada ou influenciada pelas crenças e com os valores sociais, culturais que nos rodeiam. Porque nós reagimos emocionalmente muito em função do meio onde nós estamos. E é por isso que nós reagimos com as mesmas coisas de formas diferentes. Sim, mas quando entramos no campo da perturbação emocional, o problema é que estamos a reagir às próprias emoções. Ok? Uhum. Isso é, e estaria muito bem explicado, na minha opinião, se nos referíssemos àquilo que são o início destes processos. Não é? Uhum. Agora, o problema das situações emocionais é quando nós, em vez de estarmos a reagir de facto à realidade, aos estímulos, àquilo que faz surgir os problemas, estamos a reagir às próprias emoções. Eu costumo Uhum. dizer, quase quando eu começo a ficar ansioso, porque me sinto ansioso. E isso é que, de alguma forma, faz com que a ansiedade cresça para um nível que depois se torna perturbador e perturbado em relação àquilo que lhe deu origem, porque não era suposto. Não é? E Pois. depois vamos memorizando estas respostas que se começam a transformar em padrões e que, evidentemente, me prejudicam e que aumenta a minha relação negativa com a emoção, etc., e que entra em dimensão de perturbação. E as pessoas que estão à nossa volta, nesse registro, têm um papel de aumentar a nossa vulnerabilidade ou a nossa resiliência. Sim, isso tem sempre esse papel, como é evidente, e podem ter esse papel. Ainda hoje escrevi um artigo, por exemplo, sobre a questão de uma crença, não é? Uhum. Foi isso que foi exatamente pedido para desmistificar a crença de que há tentativas de suicídio que são feitas para chamar a atenção. Não Uhum. é? E, portanto, não é? Uma das coisas que eu escrevi era precisamente isso. Quer dizer, o que nós conseguimos com isso é tornar a pessoa mais vulnerável, aumentar-lhe o sofrimento em função disso que lhe estamos a dizer e a adjetivar e colocá-la em Claro. maior risco dela fazer outra vez. E, portanto, é evidente que nós Até temos pode um inibir papel também. importante nisso. Agora, também gosto e também acho importante que, de alguma forma, não andemos aqui à procura de culpados, porque isso depois também não ajuda ninguém, porque as pessoas também não o fazem por mal, as pessoas fazem Claro. porque acham que estão a ajudar dessa maneira.
Não é? Sim, sim. Daí é tão importante a literacia nesta nossa área e que as pessoas, isto que tu organizas e estás a fazer, é tão importante porque é fundamental promover a literacia das pessoas nesta área, que é porque elas normalmente têm todas boa vontade, só que às Uhum. vezes enganam-se. Tu tocas nesse ponto na perturbação da saúde mental, falamos depois na adaptação da saúde mental. Isto traz um pouco um conceito que importa, nós também aumentarmos a consciência neste campo da literacia na saúde, que é o efeito da conformidade social. Nós, para conseguirmos viver em conjunto, muitas vezes temos aqueles ditados populares ou aquelas ideias. Estás a ser uma ovelha que vai com as outras, tens que ser diferente, vai atrás de um propósito que ninguém consegue ser, quase que aquela positividade tóxica do tipo tens de estar sempre na crista da onda, tens que ser o melhor da tua rua. Uh, ou seja, este conceito é um conceito perigoso, por um lado, quando estamos nessa permanente ambição desmedida, que sem nos conhecermos, saber se encaixamos ou não nesses caminhos, porque eu costumo dizer que há campeonatos para toda a gente, e este conceito da conformidade social que é que nos ajuda a construir as sociedades e as civilizações e que nos foi permitindo evoluir constantemente, é algo que importa manter para nós continuarmos a funcionar em conjunto. Porque, ao fim e ao cabo, se nós estamos cada um com as nossas verdades, nós fragmentamos claramente a estrutura que nos permite viver em conjunto. Absolutamente, ainda que não tenha tanto a ver com. Quando falas de verdades, com certeza, porque não podem ser verdades, têm que ser as nossas verdades, temos direito a elas, não é? O que temos é que Claro. ter a consciência que não são verdadeiras, são só para nós e nem sempre, nem em todo momento, na maior parte das vezes. E é bom termos esse espírito crítico. Eu acho que tens toda a razão, a conformidade social é uma coisa fundamental. Não é? No sentido em que todo o nosso conhecimento é comum. O Claro. nosso conhecimento não é individual. Aquilo que eu sei é o resultado de um conjunto de coisas que, evidentemente, aprendi com muita gente, mas que não sei de facto. Sei nesta conversa que estou a ter contigo e Claro. respondo em função da dinâmica que estamos aqui a construir. E, portanto, Uhum. sabemos em conjunto. Todos nós sabemos as coisas em conjunto, não sabemos por nós. E isto é o resultado, esse tipo de crítica é o resultado para mim, de uma das maiores fraudes dos nossos tempos, e que é um bocadinho pôr-nos a correr como burros com palas com a cenoura à frente, que é a Exato. cenoura de meritocracia, de que Uhum. tudo depende de nós e depende do nosso mérito e do nosso esforço, e que nos esforçarmos conseguimos tudo isso, não é? Que visa pá, um valor social, como é evidente, que é de manter as pessoas a produzir e depois induzi-las a consumir e produzirem e consumirem para a economia crescer e para Pois. sustentar as sociedades boas que nós Uhum. temos, evidentemente, e que também não queremos abdicar, e este depois são os conflitos e os paradoxos em que vivemos. Agora, essa meritocracia, então, que vem depois disso, tens que conseguir, tens que fazer diferente, tens que não sei o quê, tens que te esforçar, não Sim. é? Com essa crítica, essa conformidade social e essa lógica da Maria vai com os outros, que depois já vem, não tens personalidade e não existe Exato. aquilo. Quando nós somos o que somos, pá, e somos muito originais, independentemente de em alguns momentos sermos capazes de o fazer ou de não fazer. Agora, eh, o problema é essa fraude da meritocracia, que nós todos acreditamos e que mesmo depois de continuarmos com essa conversa, a gente vai achar graça às palavras, mas vamos continuar a acreditar, não é? Uhum. Porque se conseguimos Era alguma aquilo, coisa, claro, depende de nós, porque nos esforçamos muito e merecemos. Pá, e é pois, fraudulento. por isso é que nós nunca, era aquilo que dizíamos no princípio, ou seja, tem que haver aqui uma relação clara entre os contextos onde nós estamos e o nosso poder individual realmente de cuidar de nós e de conseguirmos ter esse autocuidado. Porque a responsabilidade está de um lado, mas também esse cuidado individual não existe sem um contexto. E, Eu portanto, sou tem que muito haver. radical nisto, sabes? Eu acho que é mais do que autocuidado, ainda que o autocuidado seja muito importante. Eu acho que nós temos que ter noção que a vida é um conjunto de acasos.
Uhum. Nós somos o resultado da recombinação ao acaso dos genes dos nossos pais. Primeiro acaso. Não conheço aqui ninguém, ainda que não conheça a maior parte das pessoas, provavelmente, que estão a assistir a este live, que tenha escolhido os pais. Com que coisa? Todos nós sabemos que os 2 primeiros anos da nossa vida são centrais, não é? Naquilo que é a construção daquilo que nós somos. Uhum. Epá, também não escolhemos aquilo que foram os nossos companheiros de infantário, pá, nem as nossas Claro. educadoras, ainda que os pais pudessem tentar ter alguma influência Uhum. nisso. E vamos por ali fora. E Nem a depois, altura em que nascemos, por aí fora, não é? Claro. e depois vamos de repente e dizemos que tudo depende de nós. Não é? É evidente que nós Uhum. temos importância na nossa vida e é muito importante que tenhamos importância na nossa vida porque é isso que nos motiva e nos mobiliza. E, portanto, para eu criar expectativas sobre aquilo que eu quero, eu tenho que acreditar que vale a pena. E, portanto, inevitavelmente, e essa motivação dá-me a energia para eu avançar e para tentar fazer. Mas a verdade é que se o acaso não ajudar, e, Claro. portanto, para nós termos uma vida boa, com certeza, Uhum. em boa parte, se não tivermos azar, chega a esforçarmos. Mas para termos aquilo que hoje em dia é o sucesso que nos vende esta meritocracia, que é o Certo. destaque, que é um gajo importante, é só sorte, eu costumo dizer. Uhum. Há pessoas que se esforçam tanto como eu ou mais, pá, e se calhar não tiveram a mesma sorte em algumas dimensões que eu tive. Uhum. E por aí fora. É só sorte. Pois, e por isso é que quanto mais nós aceitarmos e percebermos que há limites para aquilo que é o poder de cada um ou a responsabilidade de cada um, porque ao fim e ao cabo, quando nós intervimos, quando a pessoa está, por exemplo, a pedir ajuda, muito do nosso papel é o empoderamento daquilo que está ao alcance da pessoa, porque pelo menos há um território individual que ela deve cuidar para nós também não alimentarmos muito aquilo que começa a fazer parte dos quadros clínicos, que hoje em dia também se expande muito na vida real, em termos comunitários, que é também uma visão de vítima recorrente. É para nos mantermos saudáveis, sem dúvida nenhuma, isso é fundamental e nós temos que acreditar em nós e temos que fazer as coisas por nós, porque isso é dar-nos valor a nós próprios. Claro. Se eu tento fazer coisas por mim, o que eu estou a dizer a mim próprio é que eu não valho a pena. Porque Claro. nós fazemos muitas coisas muitas vezes pelos outros, como é evidente, porque gostamos deles e queremos fazer, e fazemos porque gostamos deles, porque eles valem a pena. Então, Claro. quando eu não faço por mim, aquilo que eu estou a transmitir a mim próprio é que não vale a pena. E é evidente que se eu não faço por mim, é difícil eu acreditar em mim e aquilo que me dá felicidade é eu sentir que tenho uma coisa qualquer que eu quero muito atingir ou conseguir e que estou a consegui-lo. Então, é o processo que interessa e não o resultado. Este é que é o erro e que é o engano. É quando as pessoas entendem que é o resultado que é importante, que é isso que nos vendem, e não o processo. Para o resultado, eu continuo a dizer, sorte. Para o Certo. processo, é preciso saúde e estarmos bem, como é evidente. E aí ele vale em qualquer altura. E esse é o próprio princípio daquilo que todos nós buscamos constantemente, que é a busca da felicidade, não é? O próprio conceito da felicidade, já dizia o Nietzsche, a felicidade é o instante de vida que vale por si só. E, portanto, se eu acho que a felicidade vai estar no resultado, eu vou perder o processo e vou perder o sabor do caminho, porque é no caminho que realmente nós celebramos, não é? E vou achar que é tudo efêmero. E vou Uhum. achar que é tudo efêmero, porque as pessoas dizem, mas o momento é efêmero. Não, o resultado é que é. Porque, Claro. evidentemente, a partir da altura em que eu o integro e o tenho e ele faz parte de mim, deixa de mexer emocionalmente. E os processos eu posso repetir muitas vezes e sentir o mesmo prazer e a mesma energia quando o estou a fazer. O Exato. resultado é que é efêmero. O carro novo é novo durante 6 meses. Uhum. Não é? Eu Por isso é costumo que dizer depois, muitas quando vezes a aos meus pessoa. clientes, utilizo sempre a metáfora da minha mão direita. Não é? Você Ah, está a ver a minha mão direita. Não é? Ela é importante para mim que eu sou destro, ainda por cima. Faço tudo com ela. É fantástica. Você já hum, imaginou o que seria a minha vida sem a minha mão direita? Agora, hum. nunca fiquei felicíssimo por ter a mão direita. Tenho que ser felicíssimo porque tenho a mão direita. Não, porque é minha. Não me faz Exatamente. feliz. É muito importante. É mais importante que me diga, mas não me faz feliz, pá, porque é minha. E não Mas é, estou a contar perdê-la, não é? Não estou a contar claro, perdê-la. é como diz aqui a Carla, valorizar os processos de facto é importante.
aqui a Catarina Portela a dizermos que realmente entram aqui os conceitos de causalidade e correlação. E eu acrescento um bocado essa parte, essa relação que tem que haver entre nós não nos pormos em segundo plano naquilo que está ao nosso alcance e conseguirmos ter uma atitude de realmente nos pôr ao nível do mesmo valor com que o mundo também merece a atenção em relação a nós mesmos. Porque se eu combino uma reunião contigo às 10 da manhã na sexta e combino uma ida ao ginásio comigo às 10 e eu fico desleixado para mim e vou ter contigo, o que eu estou a dizer é que eu valho menos para ir ter comigo do que para ir ter contigo, não é? E, portanto, são estes pontos que nós conseguimos mexer muitas vezes na nossa motivação para depois levar à ação de, primeiro, cuidando nesse território de empoderamento individual e quanto mais conseguimos estar bem connosco, mais vamos conseguir também um princípio fundamental também na sociedade, que é nós sermos altruístas. O altruísmo é um princípio fundamental numa construção social, que acaba por ser um valor pró-social, não é? Sim, sim, absolutamente. Tanto é, por isso é que a gente o prega, ainda que nós não o sejamos de uma forma natural. Eu às vezes sou um bocadinho crítico do altruísmo a esse nível, sobretudo não quando falo com colegas, não é? Mas como quando agora, não é? Dirijo o meu discurso para um público, não é? Diverso, não é? Estou aqui a dizer Deus à minha filha que se vai deitar, não é? Está cansada de me ouvir com a Força, prestação. força. Não, também estamos quase a acabar. Só temos mais um minutinho para terminar. E sou um bocadinho crítico do altruísmo neste sentido, porque ele é muitas vezes vendido quase como uma prioridade e uma obrigação, não é? E de alguma forma, não é? Uma virtude e algo que temos que conseguir fazer. E o egoísmo é um erro e é de alguma forma algo negativo. E eu percebo, eu costumo dizer, o egoísmo disparatado, não é? É disparatado, porque nós somos seres sociais e precisamos dos outros, e se precisamos dos outros temos que também lhes dar valor e temos que os mimar, porque isso nos dá prazer. Mas eu costumo dizer também que a gente nunca deve dar aquilo que nos faz falta. Exatamente. A gente nunca deve dar aquilo que nos faz falta, porque quando damos aquilo que nos faz falta, quando fazemos esforço para isso, e é neste sentido que eu critico o altruísmo, não é? Quando fazemos esforço para isso, a gente vai querer em troca. É Não há quando troca a perdemos o dar. valor, não é? É quase quando começamos a perder o nosso próprio valor, Já nem ou vou quando... tanto, pode ter essa consequência, mas já nem vou tanto para perder o valor, mas corro um risco sério. Eu faço pelo outro porque gosto dele e quero mimar a minha relação com ele. Se eu Certo, me tiro da relação, epá, então aí estou a perder valor. Não claro. é? E, portanto, se de repente o outro não responde da forma que eu estou à espera num determinado momento, a minha possibilidade de desilusão e de mágoa e de me sentir desvalorizado é maior. Certo. Não é? O que significa que o resultado final pode ser, com maior probabilidade, piorar a minha relação com ele. Então eu esforcei-me em função de uma coisa e obtenho o contrário. Claro. Não é? Porque aquilo que eu dou, sim, deve ser absolutamente altruísta, na medida em que eu não preciso que o outro me dê nada em troca, vale por si, em função do prazer que me dá e daquilo que eu gosto de dar ao outro, precisamente porque estou bem indo ao encontro do que dizias. Não é? Agora, Isso só toca naquele ponto que é não corrermos o risco de medir o outro por aquilo que nós somos. Porque eu, se sou alguém que gosto de dar e vou claro, medir o outro por aquilo que eu dou, eu, por regra, vou ficar carente e se calhar vou ficar amargurado com a vida, não é? mas se eu fizer o esforço, eu vou sempre medir. Se de Exato. repente o resultado não vier, porque isto é automático, não vale a pena, não é? Porque se eu estou a fazer o esforço, é porque eu acho que tenho esta obrigação de altruísmo. É porque eu acho que o devo fazer porque é importante para ele. O que Uhum. significa que eu estou a fazer um esforço por algo que é importante com o outro. É incontornável que eu vou esperar que o outro faça um esforço por algo que seja importante para mim. É Claro. incontornável. Mas isso ao mesmo tempo, também nos ajuda a medir qual é a qualidade dessa relação, se ela merece ficar perto ou mais longe. E isso já tem a ver com esse autocuidado que nos leva a um melhor funcionamento social também. É, mas isso já é preciso eu ser muito desligado emocionalmente, porque senão o que acontece eu sinto-me desvalorizado, não é? Exato. Pá, como ao costume, eu gosto mais dos outros do que os outros gostam de mim. E isto é o que depois nós ouvimos muitas vezes.
não é? Esse sofrimento convém que seja dado um sentido, não é? Porque era como dizia o Viktor Frankl, sofrimento sem sentido vai-nos pondo amargos e sofrimento com sentido vamos ficando mais maduros. Sim, vamos encontrando respostas e lições e motivamos-nos para fazer mudanças, como é evidente. Ainda recentemente eu fiz um artigo para o jornal Bom Dia sobre esta fase agora da crítica ao Ronaldo e uma das coisas que defendo que é uma vida mais inteira, uma vida que é muito mais de dar do que de receber. Porque nós aí conseguimos de facto construir muito mais valor, quer para o mundo, quer para nós próprios, e funcionamos muito mais em harmonia com o mundo. Se estamos muito preocupados só com o nosso umbigo, isso acaba sempre por afastar o mundo à nossa volta e criar mais sofrimento a médio e longo prazo. Portanto, ser pró-social é termos realmente uma atitude dessa natureza, não é? De sermos... Se nós estamos bem, pá, sorrimos para o mundo. Sorrimos para o mundo, Claro. fazemos coisas boas para o mundo, como é evidente. Quando eu estou bem, não olho para dentro, olho para fora. Exato. Eu só olho para dentro quando eu não estou bem. Então, quando eu sofro, é que me torno egoísta. Quando eu sofro, é que me foco em mim e me desfoco dos outros. Quando eu estou bem, eu sou naturalmente pró-social, porque é a nossa natureza, se quisermos pôr as coisas desta maneira. É aquilo que é o mais elementar para nós, é virarmos para os outros. Nós não somos ninguém sem os outros. É? Portanto, o problema de nos focarmos em nós, o tal egoísmo disparatado que eu dizia há pouco no início, decorre do sofrimento, decorre de eu sentir que preciso, que não tenho, que quero ser, que não sou, e isso é que me faz focar em mim. Ou seja, nós acabamos por aumentar a nossa atenção sobre nós próprios, ou se calhar até algum egoísmo, quanto pior nós estamos, quanto mais sofrimento nós temos. Focamos-nos em nós e no nosso sofrimento, como é evidente, porque ninguém consegue sentir aquilo que nós estamos a sentir. A última pergunta que te coloco, e estou agora aqui a recordar-me um pouco, unindo aqui as pontas soltas de tudo o que nós fomos falando, nós percebemos claramente então que funcionarmos socialmente tem a ver com adaptação e uma adaptação flexível que nos permita aceitar as diferenças entre nós para conseguirmos comunicar e conversar e ajustarmos mutuamente com crenças comuns para conseguirmos viver em comunidade, acima de tudo. E depois tocamos aqui naquela parte entre falar muito... Eu diria valores, valores. Valores, exatamente, valores. Depois aquela parte de falarmos aqui do mundo digital ou virtual e um mundo mais sensorial, se assim quisermos dizer, não apenas o real, mas aquele que mexe com os nossos 5 órgãos dos sentidos. E depois estas diferenças entre o algoritmo, que acaba por não ser gerido por nós nestas redes sociais, enquanto que no mundo real nós se calhar já nos movimentamos um pouco com outra independência. Mas a pergunta era... Mais aleatório. É mais aleatório. Mais aleatório, exatamente, mais ao acaso. Para dar aquela probabilidade do acaso realmente nos dá circunstâncias diferentes e melhores. Mas a pergunta é, será que a ética, e quando falávamos há pouco de esquerda e direita, porque realmente hoje em dia, com estas fragmentações sociais, estas divisões em que vemos famílias quebrarem relações por causa da política e resumirem o outro a uma escolha temporária, como se o valor dessa pessoa temporária, como se o valor definitivo dessa pessoa fosse definido para aquela falha temporária. A ética será sempre algo muito maior que a política, não é? Eu acho que eu diria que é compararmos cebolas com bananas, ok? Eu não escolheria assim do maior ou do mais pequeno, tudo é importante, a política é uma coisa central, eu acho que é fundamental nós também vendermos isto. Um dos grandes problemas hoje em dia é vivermos numa sociedade da desconfiança, em que parece que nós sermos pessoas inteligentes é desconfiarmos dos outros, porque os outros, até prova em contrário, não são de confiança. E, portanto, vão roubar, vão fazer, vão nos prejudicar, vão se safar a si mesmos e vão se borrifar em nós. Nós não acreditamos que os outros sejam pró-sociais. Então, quando entramos em algumas classes, e veja-se esta ideia de estarmos a reduzir as pessoas, como dizias há pouco,
Uhum. àquilo que é a sua atividade, ainda que temporária, não é? São todos ladrões, são todos isto, são todos aquilo, são todos. Isto é dramático. Uhum. Porque se nós não conseguimos confiar nas instituições e nas pessoas que lá estão, não confiamos em nada naquilo que é a nossa Claro. organização social. Porque aquilo que Destruímos, não é? Acabamos por destruir um bocado aquilo que está construído. evidentemente nós não conseguimos viver sozinhos e não conseguimos viver sem organização nesse sentido. E, portanto, Ah, nós temos que promover a confiança aí. Agora, a ética serve claramente para nos ajudar a pensar e para nos ajudar a desenvolver espírito crítico e para nos ajudar a escolher no contexto das relações. Eu acho que é muito mais isto. uhum. O problema da ética durante muito tempo, eu acho que começa devagarinho a mudar um bocadinho, e a prova maior é que tu até quiseste hoje falar de ética e mais vezes agora. Uhum. Eu cheguei a uma altura que eu deixei de dizer que falava de ética, eu falava de desenvolvimento profissional, não era de ética, não é? Porque para mim é a mesma coisa, evidentemente, Certo, e acho que era mais rentável e mais e se vendia melhor. Porque a ética as certo. pessoas associam muito, primeiro, por um lado, uma dimensão de algum conservadorismo, Uhum. e depois há algo que retrai e que de alguma forma encolhe, e que de alguma forma é centrado no cuidado e no medo e naquilo que é contra o avanço das coisas e contra a modernidade, não Quase que é? até confundem ética com moral, não é? Mais do que isso, até porque depois entrarmos nessas discussões e nessas conceptualizações é sempre complexo e difícil, também é difícil consensos, mas de uma maneira ou de outra. Para mim o importante nisto é que as pessoas percebam cada vez mais que fazer eticamente é fazer bem feito. Uhum. Não é bem feito. E o que é fazer bem feito? É promover o melhor resultado possível daquilo que fazemos, porque tudo o que fazemos neste contexto, seja na política, seja na Certo. psicologia, seja onde for, é para conseguir melhores resultados para toda a gente que está envolvida naquelas decisões. Não é? Para nós, psicólogos, porque se seremos melhores profissionais, teremos mais sucesso, temos mais clientes, ganhamos mais dinheiro, não é? Uhum. Para os clientes, porque evidentemente têm melhores resultados e conseguem Fica mais atingir mais empenho, facilmente os seus objetivos. Pá. claro. Nos políticos a mesma coisa e por aí fora. Então, fazer eticamente é fazer bem feito. E fazer bem feito é considerar os valores envolvidos nas equações. E é pensar e decidir através dos valores. É uma tomada de decisão. Uhum. É treinar tomada de decisão considerando os diferentes valores em causa, que é como quem diz as diferentes pessoas envolvidas. E isto é que é fundamental fazermos, em vez de tentarmos respostas simples, simplificadas, baseadas em crenças ou em desejos, porque as pessoas Certo. convencem-se das coisas mais estranhas, se for preciso, e se Uhum. quiserem muito. E evidentemente isso é que temos que resistir. E para isso temos que aprender a pensar criticamente a partir dos valores, e acho que é aí que a ética está. Portanto, isso merece um. Yes, 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 yes. Portanto, a mensagem final que realmente acaba de transmitir, e aqui os nossos seguidores reflitam bem, que acabamos quase por dizer e perceber que a excelência é algo que nos deve mover, porque sem exigência e sem essa procura de excelência nós não conseguimos ser competentes e, portanto, sem exigência não há competência. Esta live, portanto, quero agradecer-te, Miguel, por ter estado presente e termos feito este nosso diálogo socrático sobre estes assuntos. Acho que foi muito agradável. Temos aqui montes de pessoas a dizer-nos parabéns, simplificado e bem dito. Também essa live aqui do Brasil, não é? Do Luxemburgo também temos aqui a Liliana a partilhar connosco que gostou, que não, portanto, falava da importância da profunda introspecção numa discussão, assim como uma boa discussão. A Miriam Gonzaga também aumenta. Olha, a Miriam, está aí a Miriam. Miriam é muito minha amiga, eu gosto muito dela. Está aqui connosco, a falar-nos que aumentamos a atenção em nós quando estamos em sofrimento. Não consigo concordar, mas é de facto, não é? Portanto, nós pensamos tanto mais na vida, só na nossa própria vida, quanto pior ela está. Porque a vida, quando corre bem, nós pouco Olhamos ou para nada fora. pensamos nela. Olhamos para Exatamente. fora. Olhamos para o mundo. Esta live vai ficar disponível aqui no meu canal do Instagram. Vai também ser disponibilizada no canal do YouTube. Quem está a assistir à live ou
agora em direto ou em diferido, se gostou desta live, convido a partilharem com quem acha que poderia beneficiar desta nossa conversa. Se não nos seguem, convido-vos a seguir-nos, porque ao fim e ao cabo a partilha é de facto uma forma de aumentar o conhecimento e a literacia entre todos nós, e quanto mais inteiros nós formos, vamos todos ser mais capazes de atingir a tal excelência que nós estávamos aqui hoje a querer partilhar. Portanto, um abraço estoico, agradeço à AM Saúde e ao Jornal Bom Dia, e até para a semana. Um abraço, Miguel, muito obrigado. Obrigado, um abraço, obrigado a todos, pela vossa atenção.